Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional. A nossa esperança, como sempre, é que a palavra de Deus fale ao teu coração e ache morada no teu coração. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 77. E eu vou ler do versículo 11 ao versículo 15. Mas minha meditação vai do versículo 1 ao versículo 15. Mas nós vamos ler do 11 ao 15. Nos diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, considerarei todos os teus caminhos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. E Deus é tão grande como o nosso Deus? És o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. À luz desse texto, eu gostaria de propor o seguinte tema: um bom caminho para o coração abatido. Aí vai uma pergunta: o seu coração está abatido? Através da palavra de Deus, um bom caminho para o meu coração. Bem, este salmo é um salmo de Asaf. E quem era Asaf? Asaf era um músico muito habilidoso, compôs e recebeu alguns salmos. Mais especificamente, os 12 salmos vão com a autoria de Asaf. Ele compôs ou recebeu. Asaf, o que tudo indica, era um homem de conhecimento, um homem muito contemplativo, um homem muito reflexivo. E a maioria dos seus salmos ele escreve em tom melancólico. Esse salmo aqui, por exemplo, é um salmo de lamento, mas que se mistura um pouco com confiança. Ou seja, um salmo de lamento e de confiança. E o que nós vemos nesse salmo? É interessante que nesse salmo, há alguns que dividem esse salmo em 4 partes e há aqueles que dividem em 3. Eu ficarei com a segunda opção nesse momento. Do versículo 1 ao versículo 2, nós vamos ver um homem que no meio da sua angústia tem buscado a Deus, buscado intensamente. Ao que tudo indica, quando ele escreve esse salmo, escreve para que um outro líder da salmodia pudesse cantá-lo. E no versículo 1, 2, nós vemos ele no meio da sua angústia. Mas na verdade era uma angústia nacional. Também estava cometendo o salmista. E naquele momento de angústia ele fala que clamou por socorro, que orou ao Senhor e que buscou de maneira intensa a face do Senhor. Isso nós temos ouvido. Vimos aqui em ministrações, temos ouvido através da ministração de pastor, dos pastores, líderes, irmãos. Precisamos orar e orar intensamente nesse período. Mas pode ser que esteja acontecendo comigo e com você o que aconteceu com o salmista. Embora ele inicie o salmo dizendo que estava orando e buscando intensamente ao Senhor no meio da angústia, do versículo 3 ao versículo 10, nós vemos que ele, mesmo orando, ele continua abatido, ele continua triste, ele continua com o coração apertado, ele continua com o coração aflito, ele continua desanimado, ele está com o coração cheio de medo. O medo tem o levado a alguns questionamentos a respeito de Deus. Ele, mediante a isso, faz algumas argumentações. Veja aí, na sua Bíblia. No versículo 8 ele vai dizer o seguinte: desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se, Senhor, a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou a sua compaixão. Ou seja, questionamentos estão no seu coração. Por isso ele argumenta. Pode ser que todos esses questionamentos estejam em nosso coração nesse momento de angústia mundial, que também tem nos abatido pessoalmente.
Sei que você esteja com dúvidas, com medo, e em meio ao medo e as dúvidas você esteja se questionando: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Ele se esqueceu de ser misericordioso? Será que Ele não agirá? Mas do versículo 11 para frente, o salmista começa a traçar um bom caminho para o seu coração que estava aflito. E é esse caminho que eu quero convidar você a correr. No versículo 11, ele diz: eu recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Ele toma isso como uma resolução. A partir desse momento, o salmo começa a ganhar um tom de confiança. Recordar os feitos do Senhor é o segredo para lutar com o coração abatido. Ele começa a querer relembrar aquilo que o Senhor havia feito no passado. E lembrar-se dos feitos do Senhor no passado gera forças em nosso coração e esperança para lutarmos no presente e no futuro. Lembra de Davi falando com Golias? Olha, o Senhor no passado me entregou um leão e um urso, e também te entregará nas minhas mãos. Lembre-se, irmão, dos feitos do Senhor no passado. Lembre-se daquilo que já fez. Isso gerará força e esperança no teu coração, nesse momento que você estiver aflito ou abatido. Ele ainda passa a meditar, considerar todas as obras e os feitos do Senhor. Nós vivíamos uma vida até pouco tempo de muita correria. Não tínhamos tempo para nada. Mas a Bíblia nos orienta a aproveitar as oportunidades. É o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5. É tempo de aproveitarmos esse período que estamos passando. Vamos meditar um pouco nas obras do Senhor, parar, contemplar aquilo que o Senhor já fez, contemplar o que Ele tem feito, pensar nas obras que Ele já realizou na vida das pessoas, na sua vida. Meditar nas promessas do Senhor faz toda a diferença. E o salmista começa a trilhar esse caminho. E esse caminho começa a aliviar o seu coração. Que tal você meditar nas obras do Senhor? E eu também. E depois no versículo 13 ele vai dizer: meditando no caminho e considerando, ele chega à conclusão que os caminhos de Deus são santos. E daí ele fala: quem é Deus tão grande como o nosso? Quando paramos para meditar, quando consideramos o caminho do Senhor, nós reconhecemos que os caminhos deles são mais altos que o nosso. Nós reconhecemos a grandeza, a sabedoria, a majestade do Senhor a qual nós servimos. Eu gosto muito de um texto que está no profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tempestade e no vendaval. Irmãos, quando paramos para ver os caminhos do Senhor, nós reconhecemos, como o profeta Isaías, que o caminho do Senhor são mais altos que os nossos. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Como os céus são mais altos do que a terra. E nós chegamos à conclusão que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Em todos os caminhos do Senhor, a santidade e retidão. Louvado seja Deus! Possamos fazer isso, meditar, considerar os caminhos santos do Senhor e reconhecer a grandeza. Isso aliviará o nosso coração, aliviará a nossa alma. E ele, por fim, ele termina dizendo, reconhecendo que Deus é um Deus que realiza milagres, é um Deus que mostra o seu poder a todos os povos, um Deus que havia realizado com um braço forte uma grande ação no meio do povo de Jacó, o povo de José. Deus havia os resgatado com um braço forte. Havia feito isso no passado e faria naquele momento, porque ele reconhece a poderosa mão, ele reconhece o poderoso braço, ele reconhece o grande poder do Senhor. Este é um bom caminho para que possamos traçar, que possamos recordar, que possamos meditar, que
possamos considerar os caminhos do Senhor e possamos reconhecer o poder e a grandeza do nosso Deus. Isso fará muito bem ao nosso coração se ele estiver abatido. Fez bem ao salmista, pode fazer bem ao nosso coração nesse momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o teu coração seja aliviado nessa hora através da palavra de Deus. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até o próximo devocional. Deus te abençoe. Tchau, tchau.